E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no vídeo de hoje, se tem uma coisa que eu posso garantir é que temos muitas notícias boas para comentarmos sobre as eleições agora de outubro. Gente, o clima de desespero realmente é uma constante na campanha do Lula e ele tem vários motivos. Ele voltou a derrapar, falar coisas que não devia. Só a matéria na Veja sentando a bolacha, o pessoal inclusive relembrando algumas coisas do passado do PT. O próprio PT em si está meio desesperado, tomando algumas ações judiciais que mostram muito desse desespero. A Globo, na verdade, o jornal O Globo, através do Merval Pereira, falando que o Lula está tomando um risco muito complicado, muito complicado. A Veja também está falando que tem aí institutos de pesquisa, que depois do resultado das eleições vão ficar em sérios problemas, né? Porque os resultados estão assim bem divergentes. E falando em pesquisas, a Quest, aquela do coração do Lula, trouxe alguns dados interessantíssimos, né, que não apenas a queda do Lula, mas um fator aí no segundo turno e para quem irão os votos de Simone Tebet e o Ciro Gomes. Motivos para o Lula ficar desesperado. Enfim, ainda tem muitas outras coisas. Bolsonaro está subindo o tom contra Lula. Vamos comentar muito sobre isso, já o primeiro tema do vídeo de hoje. Segundo tema, coisa importante, envolve o PT, investidores estrangeiros, o Alexandre Padilha, que é o cara do PT que tá sempre lá na XP do Benchimol, e a Marina Silva. E eu quero falar sobre isso, falar sobre o agronegócio também, falar mais algumas coisinhas. Depois quero falar de notícias positivas do nosso Brasil. E no final quero falar de Bolsonaro, Tarcísio e tretas, inclusive tretas dentro da direita, e fazer algumas reflexões que eu acho que são bem pertinentes. E já vamos começar. Olha, gente do céu. A Mônica Bergamo é um bom termômetro pra gente ver como as coisas estão. Pensa o seguinte, não é de hoje que a direita domina todos os meios digitais. E também não é de hoje que a esquerda tenta censurar a direita, tenta controlar, regulamentar. PL 2630 estava aí, né? Bem recente. Teve a CPMI das fake news. E recentemente, a gente comentou no vídeo ontem, a notícia saiu, na verdade, anteontem, foi um exclusivo, né? A Patrícia Campos Melo revela aí um estudo feito pela turma aí da Federal do Rio de Janeiro, mostrando que o algoritmo meio que, como pode dizer, né, privilegia os sites, né, os canais bolsonaristas, onde na verdade, assim, eles privilegiam quem tem mais acessos, quem tem mais views, mais likes, mais interações, mais tempo de acesso, mas não importa. Aí vejam só, a Mônica Bergamo ontem, ela tá chamando o caso de escândalo do YouTube. Eleição presidencial não é entretenimento, segue regras democráticas. Mesmo no futebol, faria sentido abrir apenas o lado do campo do Corinthians, só porque no jogo ele tem torcida maior que o Guarani, por exemplo. Você podia pegar essa mesma fala da Mônica Bergamo e botar assim, mais ou menos, né? Escândalo da TV redonda, né? TV Planeta. Eleição presidencial não é entretenimento, segue regras democráticas. Só porque eu não gostei, né? Ela usou o exemplo do Corinthians. Você vê que nas TVs, principalmente a TV Planeta e os jornais aí, tô falando da Globo, né? É só paulado em Bolsonaro o tempo todo. Não tem escândalo, não tem nada. Se o pessoal da esquerda começou a ficar desesperado com o tema, e agora, neste exato momento, é porque assim, a vitória do Lula não tá tão garantida como eles achavam. Tava surfando. Datafolha colocava o Lula lá na frente, né? Lembra o seguinte, o Merval Pereira é da Globo. Você vê que a Globo paga pela pesquisa IPEC e uma coisa assim muito estranha, né? O Merval Pereira vazou o resultado antes da hora. A Mônica Bergamo é da Folha de São Paulo. Quem chefia a questão da Datafolha. Será que a Mônica Bergamo tem informações que nós não temos? E eu pergunto isso com base, inclusive, na própria pesquisa da Datafolha, onde, acho que foi de 2, 3 semanas atrás, tinha uma pergunta que é o seguinte: dentre os entrevistados, quantas pessoas votaram em Bolsonaro no segundo turno em 2018 e quantas votaram no Haddad? Pra gente saber, né, como era a amostragem, se ela realmente mostra o desenho do Brasil. Porque você já pensou?
A pesquisa do Datafolha mostra o seguinte, que 80% dos entrevistados falaram que em 2018 votaram no Haddad. Opa, então peraí. Então 80% das pessoas que o Datafolha está entrevistando são de esquerda. E quem... Ainda é muito estranho, né? Porque quem votou no Haddad agora vai votar em Bolsonaro. Ih, rapaz. Enfim, né? São perguntas e mais perguntas. E a Mônica Bergman ainda vem, ó. Agora, né? Abro agora a página do YouTube e ele me recomenda o quê? O Pingo nos Is, da Jovem Pan. Está revoltada com a vida. Porque ninguém assiste a Mônica Bergamo. Ninguém assiste os coleguinhas dela. As pessoas tem mal o que fazer. O Lula não tem nem audiência. O Lula que não coloca ninguém na rua. Aí você vê. Mais uma vez, e é um método que eu acho que agora, sim, já tá interiorizado, né? Acho que todo mundo já conseguiu entender que não dá pra levar só na brincadeira, né? O que sai na imprensa. O Lula resolveu acionar a justiça contra privilégio do YouTube para vídeos da Jovem Pan pró-Bolsonaro. Sai a matéria, tem um estudo, Folha posta a matéria, o PT pega e judicializa. Que lindo. A ação tem como base um estudo do NetLab, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O algoritmo privilegia conteúdos favoráveis ao presidente. Olha como é a narrativa. O YouTube, assim, não é que o algoritmo privilegia quem tem mais views. Não é quem tem mais views. O algoritmo privilegia Bolsonaro. Você vê como é descaradinho. Descaradinho, rapaz. Os termos que essa gente gosta de usar. Os advogados do petista pedem que a Google Brasil, dona do YouTube, dê explicações sobre o caso. Querem também que a empresa esclareça quais serão as medidas adotadas para fazer cessar a irregularidade. Que irregularidade, rapaz? Que irregularidade? Que irregularidade? No pedido, os advogados destacaram que o Google assinou com o TSE um memorando em que se compromete a adotar medidas para que os usuários da plataforma possam ter acesso a um contexto amplo de informações de fontes confiáveis. Então, Jovem Pan não é confiável. E aí você para e pensa o seguinte, olha as agências de fact-checking que vai pegando uma coisinha aqui, uma coisinha lá, até o que não é mentira, eles pegam pra checar e falam, não, isso aqui é enganoso, isso aqui está fora de contexto. Eles dão um jeito de encaixar em qualquer coisa. Teve uma vez que o cara botou que... A primeira vez que eu apareci nessa, era conteúdo assim, acho que era enganoso. Que era a questão do Renan saber de tudo. O Renan sabia de tudo, tava fazendo uma piada com o Renan Calheiros. Eu não falei o que o Renan sabia. Mas o cara falou que era conteúdo enganoso, que dava a entender isso, aquilo, outro. E aí falava assim, o cara me perguntava, né, com base em que você disse que o Renan conhece o Carlos Gabas? Aí eu lembro que eu respondi, eu falei, irmão, se eu tiver que te contar porque o Renan e o Carlos Gabas se conhecem, são amigos, é melhor tu me contratar pra fazer o teu serviço. Aí colocou lá na nota, né, achando que tava tirando onda. Passou 2 semanas, a Folha de São Paulo fez uma matéria mostrando as relações entre Renan Calheiros e Carlos Gabas. Essa é a turma do fact-checking. Só que é isso, eles fazem essas matérias, criam esse arcabouço, porque agora, com o judicializa, fala aqui, ó, essas pessoas são comprovadamente divulgadoras de fake news. Com base em quê? Com base em outras matérias que nós já soltamos no passado. E aí que é o que tá virando a justiça brasileira. Mas vamos continuar. Isso daqui só mostra um pouco do desespero da turma da esquerda. Agora, isso daqui é muito pior pro Lula. Muito pior porque é uma notícia que, principalmente a turma de centro, a turma mais isenta, fica assim, vai ser meio difícil votar no Lula. Lula admite repetir loteamento político de estatais que gerou o Petrolão. Ele admitiu, vai fazer de novo. Ô Lula, olha a matéria. Na conversa na CNN, Lula tentou esquivar-se da responsabilidade pela nomeação, transferindo as responsabilidades para o conselho da Petrobras, como se os integrantes do dito conselho não fossem também indicados pelo presidente da República. É muita cara de pau. Admitindo isso que Lula nunca sequer suspeitou do que acontecia na Petrobras, o apresentador questionou o presidente sobre um fato consumado. É o seguinte, o aparelhamento político, motor da roubalheira, vai continuar se for eleito? Eis a resposta do Lulinha. Abre aspas. Acontece em qualquer democracia de país no mundo. Quando você ganha uma eleição, você faz uma composição para ganhar as eleições. Eu, por exemplo, tenho 10 partidos que fazem composição comigo. Se a gente ganhar as eleições, esses partidos vão participar do governo. Faz parte da democracia. Cada pessoa que é indicada é eleita pelo conselho dessas empresas. Você não tem como fazer a não ser assim.
Você não tem como fazer a não ser assim? Não, isso é mentira. Bolsonaro foi eleito e você consegue ver as indicações que Bolsonaro fez para diversos cargos. Não apenas a nível de ministério, não apenas autarquias, mas também indicações no próprio judiciário. E aí, para minha surpresa, o Robson Bonin finaliza sua matéria falando: faz parte da democracia que o conjunto de partidos vencedor nas urnas divida a condução do governo nas políticas públicas. Né? Vamos dividir aqui as políticas públicas, beleza, entre quem venceu. As ideias do vencedor, seja mais à direita, mais à esquerda, vai fazer parte aí, né, das diretrizes que vão guiar o Brasil nos próximos 4 anos. Agora, entregar diretorias técnicas de estatais e seus cofres bilionários a caciques é outra história. É outra história, Lula. O fato de Lula não ter evoluído sobre os erros na Petrobras pode lhe custar votos. Acho que a turma da isentosfera, a isentolândia, tá começando a entender, né? Só tem um caminho, 22 é 22. Tá escrito nas estrelas. Aí veja, sobre esse fato, a Yara relembra o seguinte, ó. Lula muda tom e nega ter falado em rever privatizações. Lula não quer rever privatização, né? E tá falando aí que na estatal vai dividir entre a galera. Site oficial, PT ali, né? Lula. Líder do PT aciona a TCU para barrar processo de privatização da Petrobras. Lula não sabe nem o que ele quer fazer. Mas tá lá, né? Afinal, aonde enfiar os amigos que Lula está escorando? A volta das estatizações, a obrigatória contribuição sindical, a regulação da informação e tantas outras promessas não estão apenas em seu programa, mas em sua alma raivosa e com cristalina sede de revanche. E aí veja só, será que isso aqui pega bem? Será que o Lula, que está tentando se vender como um grande democrata, um cara moderado, que quer unir o país, pacificar a nação, Lula diz que se eleito vai ocupar forças armadas com coisas mais dignas. Em encontro com cooperativas, ex-presidente falou sobre a criação do Ministério da Segurança Pública para combater o narcotráfico. Será mesmo? Será mesmo? Porque o Lula falou em rever aí, né, a política de drogas. Fico perguntando, né, o que seria mais digno aí, né, para as forças armadas. Lembrando que o Lula, uns meses atrás, falou que, depender dele, né, se for eleito, vai demitir uns 8 mil aí, militares que fazem parte aí do governo. Acho que isso aqui não ajuda muito o Lula não, viu, na hora de conseguir votos. E isso daqui. Eita. Toda vez que o Lula abre a boca, parece que ele perde votos. É inevitável, né, Lula? Sei como é, bicho. É difícil. O cara não consegue se conter. Escuta só. Nós precisamos então discutir como é que nós vamos criar trabalho para o povo brasileiro. Como é que nós vamos criar trabalho para as mulheres e para os homens que querem estudar, que querem trabalhar e que querem ter certeza de que vão construir famílias, vão ter casa para morar e vão viver uma vida digna. Como é que a gente vai responder isso? Então eu queria dizer para vocês que eu não sei como fazer. Não sabe? A única coisa que eu sei é que eu estou voltando a concorrer a uma eleição presidencial, porque eu acho que nós temos que fazer esse país voltar a ser feliz. Eu tô concorrendo para voltar para fazer o Brasil voltar a ser feliz. Mas como é que vai gerar novos empregos? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. O cara quer fazer o Brasil voltar pra trilha do desenvolvimento e não sabe o que vai fazer. Não sabe. Eu acho que Bolsonaro sabe muito bem. Na verdade, Bolsonaro não precisa inventar nada. É só continuar do jeito que as coisas estão. O desemprego no Brasil caiu pra taxa recorde. A gente voltou pros patamares pré-2015. Pré-2015. Já estamos muito melhores do que no início de 2018, início de 2019, quando o Bolsonaro assumiu. Aí você vê. O Lula revelou por que ele não pisa na rua. Porque ele tá com medo de reencontrar Bolsonaro, né, em um próximo debate. Pelo menos é o que ficou parecendo. Escuta o que ele tem a falar. Não é uma coisa simples você andar na rua e alguém gritar que você é ladrão. Ô, Lula.
Isso é o que mais me coloca a minha honra à flor da pele. Porque eu aceito me chamar até de corintiano. Mas não posso aceitar que um canalha qualquer nesse país me chame de ladrão. O Lula não consegue aceitar que alguém chame ele de ladrão. Ô Lula, fica triste não. Bolsonaro ouviu suas preces. Ele agora te chamou de pinguço. Bolsonaro chama Lula de pinguço e diz que o Brasil terá liberdade a qualquer preço. Até que Estadão, né? Achei interessante que, pô, não é todo dia que o Estadão publica aí, né? Uma foto de Bolsonaro seguida por uma multidão de pessoas. Por mais que esteja aqui num close, você consegue entender que é uma das motocicletas do presidente. Bolsonaro também afirmou que o petista é vagabundo e promotor da ideologia de gênero. Vocês discordam? E aí, olha só. Aqui começa a ficar realmente mais interessante essa questão eleitoral. Olha só. CNN. Quem anula o voto ou se abstém não tem o direito de reclamar depois. O Lula tá preocupado das pessoas não irem votar nele? Como assim, pô? Tá todo mundo tão engajado. Mas tá liderando assim do jeito que ele tá preocupado. Aí você vê Folha de São Paulo, coluna da Mônica Bergamo, o mesmo tema. Só que a Mônica, com certeza, tem muito mais informações que a CNN. Campanha de Lula teme alta abstenção no primeiro turno e usará a TV para incentivar voto. Será, gente, que a campanha do Lula realmente está temendo uma abstenção? Ou eles estão com medo da narrativa, né, que vai cair por terra que o Lula está em primeiro lugar? Ou talvez eles já estejam tentando criar uma narrativa para quando a gente tiver os resultados. Não, olha só. O Lula, ele tá na frente. O Datafolha não errou. É porque as pessoas não foram votar. E ainda vão falar o seguinte. Eu já tô vendo. Não, os eleitores do Lula não foram votar com medo. Com medo da violência bolsonarista. Você vai ver se eles não vão vir com essa maluquice. Que o eleitor do PT ficou com medo de votar por causa do clima que o Brasil se encontra. Até porque o PT entrou na justiça também pedindo ações para conter a violência política. Mas calma. Olha aqui agora. Essa aqui acende um alerta. Merval, cabo eleitoral do Lula, basicamente. Campanha do voto útil pode ser erro político. Ciro Gomes não gosta da campanha de Lula pelo voto útil no primeiro turno. O Vilimigo fala o seguinte, né? Merval Pereira pisa em ovos para criticar a campanha pelo voto útil do Lula, dizendo que se não vier a vitória no primeiro turno, isso vai fortalecer Bolsonaro e que deveria ser voto útil e o que deveria ser voto útil pode se tornar em voto no adversário. E aí vamos olhar a matéria. 2 parágrafos. A ideia central do Merval está aqui, ó. O Merval diz que ele acha um erro político, porque se não conseguir a vitória, além de animar o adversário, abate a moral e entra desanimado no segundo turno. O Lula está indo pro tudo ou nada, como aconteceu em 2006 contra a Alckmin. Dá a sensação de que cria um objetivo inalcançável e que o adversário venceu. Eu acho que Bolsonaro está vencendo. No final, olha só, não acredito que Bolsonaro tenha votos para vencer no segundo turno, mas há divergências entre as pesquisas. Merval? Né? Tem divergência entre as pesquisas, né? Tem divergência, eu sei, IPEC e Datafolha estão juntinhas, a Quest já tá meio que se saindo, né? Sai de pé de mim, fica vocês dois aqui, eu não tô recebendo da Globo. A Globo não paga pelas pesquisas da Quest, fica aí Datafolha e IPEC, afundem aí abraçadas. E todas as outras mostrando um cenário completamente diferente. Algumas dão 6 pontos, e Datafolha e IPEC, que tem maior estrutura, dão de 13 a 15 a diferença entre Lula e Bolsonaro. Na verdade, os números das pesquisas mudam a expectativa da eleição. Podem criar ambiente desfavorável a Lula se Bolsonaro chegar no segundo turno com números mais favoráveis. Né? Quer dizer que se as pesquisas estiverem erradas... Gente, vocês já imaginaram, pessoal? Se Bolsonaro não vencer no primeiro turno, como é que não vai ser o desespero dessa gente?
Tentando, inclusive, falar que as pesquisas não erraram e tentar moldar uma nova narrativa. Pelo bem deles, eu realmente espero que o Bolsonaro leve no primeiro turno. Vai ser sofrível pra eles, né? Mas vai ser ainda pior se tiver um segundo turno. E aí vai ser uma humilhação gigante. O certo é que, com o aumento da tensão, Ciro Gomes ficará neutro no segundo turno, irá para Paris ou outro lugar, mas não vai apoiar Bolsonaro nem fará campanha para Lula. Olha agora. Pela lógica, a lógica do Merval, o PDT é o partido de esquerda e o eleitor de Ciro deve votar em Lula. Mas pode ter uma parcela, né, que tenha ficado irritada aí com o petista e vá para Bolsonaro. É, né, Merval? Você sabe disso. E aí, olha só. Saiu a pesquisa da Quest. Só as manchetes já tem a parte mais interessante. Primeiro, a vantagem do Lula cai. Ou seja, o Lula sai caindo. O Lula sai caindo. E Bolsonaro está estável. Estável. Tá bom. Agora a informação melhor tá na outra postagem do Cláudio Dantas. Preferência por Lula no segundo turno cai entre eleitores de Ciro e Tebet. Peraí. A galera que vota no Ciro Gomes e na Simone Tebet no primeiro turno, no segundo turno, tá diminuindo a quantidade de pessoas que votariam no Lula? Então os eleitores do Ciro e da Simone Tebet estão cada vez mais indo para Bolsonaro? Quem poderia imaginar, mas é o que a gente tá falando há um bom tempo. Há um bom tempo. Vai ser no primeiro turno. Vai ser, acho que no primeiro turno. Vamos lá. Essa matéria aqui saiu uns dias atrás. Eu não tinha visto. Eu vi ontem. Quem saiu no Valor Econômico, que é do Grupo Globo. É uma análise. Com ataques a Lula, Ciro leva jovens para Bolsonaro. E segundo o Valor, dá para no subtítulo ali embaixo, ó, migração de voto parece mais nítida entre eleitores de 16 e 24 anos, segundo o Datafolha mais recente. Os jovens que vinham sendo apontados aí como um dos setores que Bolsonaro vinha tropeçando um pouco mais. Sabe como é jovem, né? Tem muito conhecimento das coisas. E aí parece que a estratégia do Lula saiu pela culatra. O UOL Notícias já fala o seguinte: respostas espontâneas indicam eleição será apertada. Tem mais detalhes na reportagem da Thaís Oyama. Eleições apertadas. A Elisa até diz, né? Não, peraí. Eleição apertada? Mas o Nair não é o líder das pesquisas com 171% de chance de ganhar no primeiro turno? Agora, eleição apertada? No outro dia a gente comentou uma matéria, foi no Estadão, né? Que a disputa vai ser... assim, a eleição vai ser disputada palmo a palmo. Tá bom, tá bom. E pela primeira vez, eu não quer dizer, que eu lembro, a imprensa coloca uma foto de Lula e Bolsonaro, onde Bolsonaro tá aqui, ó, tá bonitinho, um sorrisinho aqui, faceiro dele. Já Lula tá com essa carinha aqui, rapaz, mais perdido que, sei lá, um morto muito louco, aquele filme da Sessão da Tarde. Assim, aquele olhar, né, bebeu muita água. Pesquisas abertas às urnas, muita gente vai passar vergonha. Cenários ilustrados nos levantamentos dos institutos servem a todos os gostos e destinos nessa campanha. Tem todos os cenários. Tem cenário que o Bolsonaro vence, tem cenário que o Lula vence, tem empate, assim, tem pra dar, vender e emprestar. Escolha a sua favorita. E aí, veja só. Lula tem dificuldade para transferir votos aliados em Minas, o segundo maior colégio eleitoral do país. Você quer me falar que o Lula está liderando em Minas, mas o candidato dele não tem voto? Para, né? Para. A gente sabe o que está acontecendo. Equipes do Datafolha são alvo de hostilidade crescente ao fazer pesquisa eleitoral. Essa matéria, inclusive, ela cita um vídeo que está circulando nas redes sociais, onde uma entrevistadora do Datafolha é questionada. O cara fala assim, se Bolsonaro, quem vota em Bolsonaro você não entrevista não, é? E aí ela sai lá andando, meio fingindo que não tem nada acontecendo. Aí o Datafolha fala que tá muito violento, né? Os bolsonaristas com Datafolha, etc. Independente disso, né? Repudiou qualquer tipo de violência. Fica aqui uma reflexão que é o chamado voto envergonhado.
inclusive alguma coisa que analistas já levantaram, que quando diz que é do Datafolha, quem vota em Bolsonaro às vezes se recusa a responder. Se recusa a responder. Por isso que é importante que naquela pesquisa que foi 2, 3 semanas atrás, que falou no início do vídeo, que o Datafolha mostrasse quantas pessoas foram entrevistadas, das pessoas que foram entrevistadas, quantas votaram no Haddad e quantas votaram em Bolsonaro no segundo turno de 2018. Pra gente ver se essa amostra condiz com a realidade. Se essa amostra condiz com a realidade. Bolsonaro venceu com 58% dos votos. O ideal é que a pesquisa mostre que 58% dos entrevistados votaram em Bolsonaro, 42% no Haddad. Sei que também tem lá abstenção, voto nulo, etc. Mas pegar esse mesmo cenário. Isso seria muito interessante. Muito interessante. Mas o Datafolha não revela. Eu acho que a Mônica Bergamo deve saber a resposta. Eu sei que eu não sei. E aí, veja. Globo, viu? Globo News. Globo falando do Lula. De alguns integrantes da campanha de Lula, que a campanha está muito devagar, que precisa acelerar, que precisa aquecer, ter mais agendas, e eles vão apostar daqui para frente, devem apostar daqui para frente, em agendas com nichos, com segmentos específicos do eleitorado. Agora, essa opção deriva também de uma constatação da campanha, que é a dificuldade de reunir público nos atos de rua, nos comícios, nas manifestações, nas agendas de rua de Lula aqui em São Paulo. Para citar 3 exemplos, no sábado teve um comício em Taboão da Serra que foi amplamente divulgado e pouco mais de 3 mil pessoas, só ficou muito aquém do esperado. O integrante da campanha até reconheceu que foi uma agenda ruim. No mesmo dia houve uma mobilização, uma manifestação na Avenida Paulista de movimentos que apoiam Lula. Era para ser uma resposta ao 7 de setembro de Bolsonaro. Eles tiveram 1 mês e meio para organizar essa manifestação e reuniu algumas centenas de manifestantes. E mesmo o comício que teve no Vale do Anhangabaú, que era para ser uma reedição das diretas já, juntou mais ou menos 10 mil pessoas. Eles esperavam muito mais, esperavam cerca de 50 mil pessoas. Então a aposta nessas agendas de nicho é muito por causa disso, pela dificuldade que eles estão tendo em organizar atos de rua com grande público aqui em São Paulo. Isso preocupa a campanha, porque eles apostam na centralidade de São Paulo para definir essas eleições. São Paulo é estado-chave, o maior colégio eleitoral do país. Gente, a Bahia, que é o 4º maior colégio eleitoral, eu sei de cabeça que é o meu estado, se eu não me engano tem em torno de 11 milhões de eleitores. São Paulo tem 33. 3 vezes mais. Bahia é o 4º e tem 1/3 do que tem São Paulo. E os petistas estão preocupados. Eles não conseguem. Você viu, né? Teve mais de 1 mês para organizar e não deu certo. Centenas de pessoas. Ele não deu nem 1.000, não foi nem milhares, foi centenas. Não bateu nem 1.000 pessoas. A gente mostrou, né? Foi engraçado a própria matéria do João falando que todas as faixas em um sentido, né? Em uma via de, assim, em Avenida Grande, né? 3 faixas de um lado, 3 faixas do outro. Um lado estava liberado para o carro transitar, no outro lado estava ocupado. E eu não sei se tinha 100 pessoas. Não sei se tinha 100 pessoas. Eu acho que dia 2, petista vai entrar em desespero. Vamos continuar. Enquanto Lula está tendo dificuldades de colocar pessoas nas ruas, eu não vou colocar o vídeo. Também tem música aí, né? O Bolsonaro fica fazendo vários vídeos, tudo tem música de fundo. Aí é complicado de mostrar, né? Porque tem direito autoral. Mas enfim, aqui em Presidente Prudente, mesmo sem ver o vídeo, etc., dá pra ver que tem uma galerinha na rua, né? Tem uma galerinha. Mas isso aqui a gente vê todos os dias. O que chamou minha atenção mesmo foi isso daqui, ó. Natal, Rio Grande do Norte. Inclusive, uma postagem no Twitter da Patrícia Paula. Ela bate o print dos assuntos mais comentados do Twitter. A palavra Natal, né? Deve ser por causa de Bolsonaro, com 86 mil menções. É uma quantidade considerável. Pessoal, Nordeste. Eu tô falando pra vocês realmente acham que Bolsonaro vai fazer uma votação menor do que ele teve em 2018? Vocês acham que Bolsonaro não teve um acréscimo de pessoas que estão apoiando ele, principalmente no Nordeste? Vai surpreender e surpreender demais, mas demais. Se eu não tô enganado, em 2018, Bolsonaro ainda chegou a vencer em 5 capitais. Das 9 capitais do Nordeste, Bolsonaro venceu em 5. Acho que inclusive que ele venceu
Pensando no em Recife, que a esquerda domina há muito tempo. Aqui é evento à noite. Também lá no Natal, no Rio Grande do Norte. Aqui é vídeo, vai passando, um monte de gente assim no meio da rua. Não vale a pena vocês ir lá no Twitter de Bolsonaro, né? Quem não segue ele, segue. Dá um bisu. E aí, olha só. Bolsonaro tenta atrair voto católico, ligando Lula à perseguição de padres. O problema é que o PT não consegue desmentir, né? Por quê? O presidente explora o fato de Lula evitar críticas mais contundentes a Ortega. Gente, olha só. É a chance do PT voltar ao poder, o Brasil voltar a ser a galinha dos ovos de ouro do Foro de São Paulo. Assim, o poder tá próximo do Lula, né? Ele tá disputando, mas ele prefere, parece que, perder a eleição do que condenar a perseguição aos cristãos. Prefere perder a eleição do que condenar a perseguição que os cristãos estão sofrendo na Nicarágua. No ano passado, em entrevista à imprensa internacional, Lula disse que não poderia julgar a prisão de candidatos opositores ao governo da Nicarágua. O PT chegou a publicar nota saudando a eleição de Ortega, mas depois apagou, que pegou mal, mas não pediu desculpa. Quer dizer, na verdade não criticou, né? Podia ter criticado. Aí você vê, demagogia como sempre, fazendo suas lindas colagens. 100.9 FM. Igrejas da Nicarágua são classificadas como inimigas do Estado e afeta cristãos. E do outro lado, em entrevista, Lula minimiza a ditadura de Ortega na Nicarágua. Matéria que saiu no R7. Inclusive do Renato Souza, um verificadinho que adora falar mal de Bolsonaro lá no Twitter. E abaixo, Cuba, outro grande aliado do Lula. Ditadura cubana força a saída do padre superior dos jesuítas da ilha. E sobre Cuba, quando teve aquelas megas manifestações de rua contra o governo cubano em prol da liberdade, onde vários jovens foram presos, penas absurdas, alguns com mais de 20 anos de cadeia por protestar contra o regime, quando isso aconteceu, o Lula falou o seguinte, ó, sobre Cuba, o que está acontecendo em Cuba de tão especial para falarem tanto. Houve uma passeata, inclusive viu o presidente de Cuba na passeata, conversando com as pessoas. Cuba já sofre 60 anos de bloqueio econômico dos Estados Unidos, ainda mais com a pandemia, é desumano. Lula defendeu o governo de Cuba. Lula defendeu esse governo aqui, ó, que está forçando saída de padres. Esse é o Lula. Olha isso daqui, nível do desespero. E vai já linkar com o próximo tema. The Guardian, Jornal Internacional, Reino Unido. Bolsonaro ganhar de Lula seria desastre para a democracia. O que é democracia para essa gente? Democracia é só quando eles têm o poder nas mãos. O Balboa fala o seguinte, ó, ganhar por vias democráticas é um desastre para a democracia. Então o que? Para o meu povo, já ouvimos esse discurso antes. É uma eleição democrática, onde a maioria da população vai escolher o seu representante. Bolsonaro vence através de uma escolha popular democrática e isso é um desastre? Quem é o The Guardian para querer falar sobre o futuro da nossa nação? É um absurdo.